Então, a dor lombar é uma das dores mais comuns do nosso consultório, do nosso atendimento e do nosso dia a dia como personal, como terapeuta, como profissionais de movimento em si, né? E muitas vezes a gente quer olhar para a dor lombar como uma disfunção do sistema musculoesquelético, como algo, como uma tensão da musculatura lombar, como uma tensão da musculatura paravertebral, onde, na maioria das vezes, não é o caso, né? O problema não está naquele local, o problema não está na lombar. E o pior ainda é que quando a gente chega algum paciente, algum aluno para nós, para a gente com dor lombar, a primeira coisa que a gente vai é mexer naquela lombar, né? É tratar aquela lombar. E na 99% dos casos, o problema não está no local da dor, não está naquela lombar. Então, de fato, onde é que estaria a causa dessa dor? O que estaria causando essa dor lombar, Igor? Que eu primeiro queria trazer para vocês quando a gente olha para uma dor lombar, se a gente quer ser efetivo, se a gente quer ser uma autoridade e reabilitar de forma efetiva, a gente precisa entender qual sistema está em disfunção. E quais são os sistemas do nosso corpo? Nós temos o sistema musculoesquelético, o sistema visceral, o sistema craniano, o sistema postural e o sistema biológico, que envolve as emoções. Então, alguns desses sistemas em disfunção podem gerar uma dor lombar. E não necessariamente tratar, relaxar a musculatura daquele local, daquela lombar, vai fazer aquela dor passar. Então, o que eu quero que vocês entendam hoje, o que vocês tenham como entendimento, é que para eu ser autoridade em reabilitação, para que eu possa reabilitar de forma efetiva, eu preciso entender qual sistema está em disfunção e buscar a causa daquela dor lombar. Então, nem sempre uma dor lombar está associada a uma causa muscular. E aí, o que é que a gente precisa identificar? Qual desses sistemas está em disfunção? Sei lá, pode ser uma tensão visceral, uma tensão no estômago, uma tensão renal, né, que é muito comum, ruim, gerar uma dor lombar. E aí eu posso liberar aquela musculatura, fazer ventosa, fazer acupuntura, fazer pistola de massagem, fazer liberação miofascial, mas eu só vou estar enxugando o gelo, né? Eu vou estar, claro, muitas vezes aquela dor pode passar de forma momentânea. Por quê? Eu melhorei o deslizamento daquele tecido, eu melhorei a propriocepção, eu melhorei a nutrição, porém aquela dor com 1, 2, 3 dias vai voltar novamente. Porque a causa, o problema, não foi resolvido, que era a tensão visceral. Então, sempre que você for olhar para uma dor, busque a causa. E é possível, sim, identificar a causa apenas com um toque. Existem técnicas, existem avaliações que a gente apenas com um toque consegue identificar a origem dessa disfunção. E isso é o que vai determinar as possíveis causas de uma dor, né? É identificar essa origem, identificar essa disfunção. E aí, por exemplo, eu posso te dar algumas dicas de qual sistema está em disfunção. Por exemplo, se for uma dor que tem um horário fixo, ou eu sempre sinto dor lombar após o almoço ou após o jantar, talvez isso seja uma origem visceral, né? Porque é uma dor que tem uma repetição e no horário de maior funcionamento daquela víscera, essa dor aumenta, né? A víscera fica mais sobrecarregada e essa dor aumenta. Então, essa pode ser uma característica de uma dor de origem visceral. Também posso ter uma dor de origem, por exemplo, craniana. Eu posso ter uma disfunção do meu sistema crânio-sacral, eu posso ter sofrido uma queda, um impacto e mudado o posicionamento do meu sacro, o que vai também mudar a relação do funcionamento da minha coluna e, de alguma forma, sobrecarregar aquela lombar. E um outro cuidado que a gente deve ter muito também existe um conceito que eu falei na última live de hiper e hipomobilidade. Muitas vezes, uma articulação que está hipomóvel, que está com pouco movimento, vai fazer a articulação
subjacente ou próxima a ela se sobrecarregar. Ela vai ter que assumir o movimento que aquela outra articulação não tem. E quando isso acontece, essa articulação que assumiu o movimento, ela se torna hipermóvel. Ela vai ficar sobrecarregada, com muito movimento. E aí, um exemplo que eu posso te trazer é, se eu não tenho muita mobilidade torácica, se eu não tenho muita mobilidade do quadril, a minha lombar pode tentar compensar essa falta de mobilidade, essa falta de movimento e se tornar hipermóvel. E ela se tornando hipermóvel, ela pode sobrecarregar, gerar dor. E a primeira coisa que vem à nossa mente como um profissional de movimento é: eu preciso alongar aquela estrutura. Né? Ele tem uma dor lombar, ele precisa de alongamento. E talvez um alongamento não seja a melhor escolha para essa situação. Então, identificar as possíveis causas vai te livrar de um erro